Ora então, sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um episódio dos Leões em Jogo. Desta vez cá estamos para abordar o infortúnio e infeliz desfecho desta final da Taça de Portugal para o Sporting e vamos também, obviamente, a continuar a acompanhar aqui as nossas modalidades. Posto isto e sem mais demoras, Parra, em primeiro lugar, muito bem-vindo a mais um programa e obrigado pela tua participação. Obrigado, boa noite a ti e a todos que nos estejam a ouvir, que acredito que estarão, como eu, com uma azia tremenda, mas pronto, tem que ser. Somos todos os leões que estão assim neste momento ainda, acho eu, e não estás sozinho nisso, portanto, Eu infelizmente estive é a o ser que é. Sporting, não é? Portanto, a dar alegrias aos pequeninos, já não é a primeira vez, infelizmente, É e verdade, se calhar não vai ser a última. exatamente. Bom, e então, posto isto, vamos atacar já o tema principal do programa de hoje: derrota na final da taça diante do Torrense, após prolongamento por 2-1. Ah, Vamos atacar diretamente para esta análise deste jogo. Ah, que jogo é que tu viste? Eu não vi jogo nenhum. Tu viste o Sporting a jogar? Pois, Eu não, de facto, eu não vi, eu não vi, foi. eu não vi. Estás a perguntar Vimos pelo jogo, eu alguns estava. rasgos de uma equipa, não é? Não, não, não vi nada, não vi nada. Pá, foi péssimo. Fora de brincadeiras, foi péssimo. Foi péssimo. Foi mal demais, sinceramente. Ah, já tínhamos até falado em off que tu te tinhas dito que se realmente o Sporting se vir a ganhar, vai ser difícil. Não sair de lá com a vitória, mas se Uhum, entrarmos a perder ou se eles marcarem primeiro, que poderá complicar. Epá, sim. e sinceramente eu tive, tive a noção de que mesmo com aquele primeiro golo sofrido e o Sporting sem jogar nada, eu fiquei a pensar que o golo apareceria e Uhum, resolveríamos a eliminatória. E inclusive na segunda parte, e tivemos oportunidades, temos aquela do Pote que remata por cima, aparece isolado à frente da baliza, o Soares também sim. aparece uma segunda vez isolado, que a bola acaba por ficar presa entre o braço e o pé do guarda-redes. Agora, não percebo porque é que uma equipa que está tão fechada lá atrás e o Sporting nem tenta lateralizar o jogo. Portanto, queríamos entrar pela baliza dentro com tabelinhas, nem remata a baliza. Portanto, Uhum, houve um remate já na segunda parte, realmente houve um remate já na segunda parte do Ullmann, que a bola uhum, até se calhar ia à baliza se não fosse uma boa defesa do guarda-redes, mas muito pouco, muito pouco. E aquilo que mais me irritou foi na segunda parte, que eu já estava chateado de estarmos a ir ao intervalo a perder, e na segunda parte marcamos até relativamente cedo o empate, epá, e eu estava à espera de uma resposta do Sport. Ok, agora pronto, agora vamos já marcar o segundo e o terceiro. Nada, nada. uhum, Marcámos aquele gol em fora de jogo, mas pouco ou nada o Sporting se viu. sim. Depois vimos jogadores que realmente estavam em baixo de forma e o Pote, por exemplo, foi um jogador que até foi substituído, foi para o meio campo, o Maurício também não fez um bom jogo, inclusive está ligado ao primeiro gol em que ele falha ali a interseção. Mas quer dizer, aquilo que eu também vi era cada vez que o Torrense passava ao meio campo, para já o Sporting estava mal posicionado porque era muitas vezes situações de um para um, que nunca deveria acontecer, independentemente Uhum, de ser o Torrense ou não. E depois, era uma tremideira total, quer dizer, não consigo perceber, não consigo entender, nem 8 nem 80. Eu acho que o Sporting teve uma atitude a achar que o jogo ia ser ganho, que era uma atitude de que as coisas vão se resolver. Epá, e infelizmente foi uma atitude constante em todas a participação este ano do Sporting na Taça de Portugal. Eu não me esqueço que fomos a prolongamento com o Passos de Ferreira, da segunda Liga. Fomos a prolongamento com o Santa Clara, que até nem, havendo justiça, até teríamos sido logo eliminados aí. E se calhar era o melhor que tinha acontecido, de facto. Escusava-nos de estar-nos a cansar, a fazer aqueles dois jogos com o Porto e apanhar estas vergonhas. E, e depois o prolongamento com a AFS, que também já foi uma vergonha, e mais este prolongamento com o Torrense. Portanto, sinceramente, não consigo compreender a atitude do Sporting. Só vi dois jogadores que, apesar de tudo, quiseram ganhar o jogo. Foi o Soares e o Quaresma.
Não vi mais nenhum jogador ali que tivesse tido atitude de querer ganhar o jogo. O lance do penalti do Maxi, eu não percebo como é que o Inácio deve ter tido uma desconcentração, que eu não percebo como é que uma pessoa se desconcentra em que está à frente do defesa, o defesa ganha-lhe, mas ele está por dentro e de repente deixa-se ultrapassar. Quer dizer, eu Uhum. já vi aquele lance várias vezes, não consigo perceber como é que um defesa faz aquilo, não percebo como é que o Morita não corta a bola no primeiro gol. Muitas desatenções, muitas displicências e não sei como é que foi a preparação. E há outra coisa, pá, que se calhar também é a minha azia, se calhar é a minha azia a falar, mas há uma coisa que eu também não consigo e irritou-me bastante e não consigo admitir, que é no intervalo a equipa do Torrense demorou a entrar e mostram as imagens da bancada e os adeptos do Sporting estão todos ao intervalo carrancudos, chateados, com ar pesado. E depois filmam em grande plano o Trincão a falar com o árbitro e a rir-se, quer dizer, e eu assim, tá, mas qual é a graça? Uhum. Estamos no intervalo, estamos a Não perder, reparei temos, nisso, por temos acaso. 45 minutos. Como? E não foi o único. Não foi o único. Não, e depois mais tarde aparece uma imagem também no banco, acho que até o Morito, ou outro jogador qualquer, ou o Freixas, não sei quem foi, também no banco, a rirem-se. E eu assim, pá, eu não percebo. Quer dizer, eu, Sim, eu até foi. E jogava na bola com os meus altura. amigos, eu Sim, sim, até, sim. eu até jogava Mas bola com os meus salvo amigos, erro, eu pá, fico chateado, quanto mais. nessa altura, penso que Já foi o estávamos Morita, se não empatados. estou enganado, e na altura estávamos empatados, e lá está, foi se calhar aquele momento em que achávamos que íamos resolver o jogo, etc. Não, exato, infelizmente eu acho que o Sporting achou sempre que íamos resolver o jogo e isso ainda é mais Sim, triste. É o nosso treinador, pá, e eu tenho que estar aqui tenho que dizer mal quando é para dizer mal. O nosso treinador mexeu pessimamente mal na equipa. Aos 70 minutos faz a primeira dupla substituição e depois aos 90 faz a segunda dupla substituição aos 90. Mas qual é a mensagem que ele quer passar? É que, opá, vamos a prolongamento com o Torrense, pá, com esse colosso do futebol europeu. Pá, ver se a gente consegue aqui estar mais frescos, estar mais frescos com uma equipa, quer dizer, é o Torriense, quer dizer, não me venham cá com histórias de cá os jogadores mais uma vez o Rui Borges olhou para o banco e não tinha opções, quer dizer, o pior jogador do Sporting é titular indiscutível no Torriense. claro que sim, Não venham cá com histórias, quer dizer, o Mangas não é claro, titular claro. no Torriense, jogasse no Torriense, o Kvaratskhelia não era titular no Torriense. Uhum, Tem a ver com uma atitude e a atitude de uma equipa que quis ganhar e uma equipa que foi para lá achar que já tinha ganho, portanto aquilo era uma festa. sim. Pronto, e é triste que o Sporting em 6 eliminatórias da Taça de Portugal, finais, desculpem, em 6 finais que eu me recordo, o Sporting tem mais sucesso a ganhar com equipas fortes do que propriamente com equipas mais fracas. Quando Uhum, é favorito, tem tendência a facilitar, e isto é uma característica do Sporting, que eu vejo no Sporting e não vejo nas outras equipas, e principalmente no Porto. Não me lembro do Porto alguma vez ter perdido uma final contra uma equipa de menor dimensão. sim. O Sporting, em 6 finais, com equipas inferiores ao Sporting, recordo-me, e até aqui nem sequer estou a considerar o Braga, estou a falar do Marítimo, estou a falar do Leixões, estou a falar do Belenenses, estou a falar da Académica, estou a falar do Aves, na altura ainda era Aves, e estou a falar do Torriense. Portanto, ganhámos 3 e perdemos 3, sendo que das Uhum, 3 que ganhámos foi com o Leixões 1-0 e foi com o Belenenses também 1-0. uhum. O Porto não me recordo de nenhuma de final perdida, assim com estas equipas, e o Benfica recordo-me realmente de ter perdido uma final com o Setúbal, Com o Vitória, sim, 2-1. com o Vitória de Setúbal E e a com o derrota Vitória de Guimarães com também, o mas Vitória de pronto, sim, Guimarães, mas exato, sim, mas aí estamos a falar do Guimarães, não é propriamente sim. um Não há Torriense, nem propriamente nada uma disso parecido. equipa Portanto, que luta para sim, não descer, não é? exatamente, ou que luta para subir e portanto foi Uhum. mal demais. E pronto, espero que isto não seja o princípio do fim, mas pronto. Sim, antes de falarmos de outros assuntos relativamente, estamos também aqui a fazer o fecho da época, no que diz respeito ao futebol, mas antes de irmos a outros temas, eu gostaria só também de comentar o que referiste. Realmente, ainda relativamente ao jogo, de facto, parece que tudo bem que as pernas podiam estar pesadas, nem tudo se justifica só com o cansaço da época, porque estava um troféu em disputa, era um troféu importante para o Sporting ganhar, porque permitiria realmente o Sporting
não sair, de não terminar a época sem ganhar troféu nenhum. Era a única equipa dos três grandes, digamos assim, que ainda não tinha ganho nenhum troféu esta época. Portanto, era também importante, também por isso, e os jogadores, no fundo, sentiu-se que os jogadores do Torriense quiseram ganhar muito mais aquela final do que os do Sporting. E depois, em certos pormenores, como já referiste, o primeiro gol do Torriense, logo aos 5 minutos, a forma como também chegaram ao gol, de bola parada. O Sporting tem quase 20 cantos, salvo erro, penso que foram 18. Pá, não é normal, num jogo destes, não fazermos um gol de canto, e isto é algo que melhorámos até durante a época e voltámos a piorar agora no final da época, em que realmente muitos cantos e Muitos cruzamentos para a mão do guarda-redes. também, também. E na verdade, os próprios remates que aconteceram, também ali o Trincão tentou um pouco, mais até na segunda parte. Não só o Trincão, mas também referiste há pouco um remate do Hjulmand, e bem. Mas de facto, ah, remates à figura, não foram propriamente remates Não, e, exato. encostados a um poste, mas pronto. E depois, já agora, para completar dos cruzamentos, lembrei-me agora portanto, o Pote saiu, neste caso o Pote, quem saiu foi o Morita, entrou o Luís Guilherme e o Pote saiu daquela posição e foi para o meio. Uhum, E quer dizer, entrou o Luís Guilherme e mesmo o Pote em má forma, acaba por ser melhor do que o Luís Guilherme. O Luís Guilherme não acrescentou nada. Foi para o lado esquerdo, depois passou para o lado direito, mas tanto de um lado como de outro, não, nem arriscou um para um, não deu velocidade ao jogo, os cruzamentos foram ou uhum. era para fora, ou era para as mãos do guarda-redes, cruzamentos a morrer. Epá, depois houve vários lances de canto do Inácio, do Diomande, Eu até do Ulman, mandei, sim. cabeceiam Do para Hjulmand cima, também. cabeceiam para cima, ganharam a altura e cabeceiam para cima. Pois. Sim, Não, quer dizer, também, não. e foi até dos momentos mais perigosos que nós tivemos na segunda parte, foi esses dois cantos, mas que não conseguimos acertar na baliza, né? E depois também, lembro-me também num canto de um remate assim à queima-roupa do Suárez, que também infelizmente foi para o meio da baliza, mas pronto, foi uma boa tentativa, porque foi um remate forte, foi das poucas ocasiões que o Suárez teve para além do golo. Mas de facto foi pouco, soube a pouco, muito pouco, e lá está. Não foi admissível. Acho que ninguém estava à espera de um desfecho destes, e de facto. Trata-se aqui um pouco de um mindset que dentro do Sporting tem que mudar. Não há nenhuma final ganha antecipadamente. Sporting tinha a obrigação de entrar no jogo realmente com a carga máxima, desde o primeiro minuto, não descansar até estar em vantagem, e não se viu isso. Viu-se um Sporting a achar que mais minuto, menos minuto, o jogo ia ser resolvido, e infelizmente deu o resultado que deu. E como disseste há pouco, e eu concordo a 100%, Sporting chega ao empate e pensa, parece que quase tira o pé do acelerador. A gente consegue chegar ao segundo golo sem stress. Pois, não aconteceu, infelizmente. Mas enfim. No meio Sim, disto tudo, depois, Parra, eu sei que sim, nós, e também para os nossos espectadores ficarem a par, nós faremos na próxima semana o último episódio desta temporada, também para fazer um pouco a análise da época e falar bastante sobre o mercado de transferências, mas falando já disso, em coisas que nós já podemos comentar aqui. Fala-se que existe a possibilidade de este ter sido o último jogo de quatro jogadores, quatro titulares, no fundo, do Sporting. Estamos a também falar acho de que não. Morita, que já é anunciado, do Hjulmand, que é muito provável que saia também, como todos nós sabemos. Fala-se agora também do Pedro Gonçalves, que é possível que também saia este verão. Estava a falar do Kenda. Foi um jogo em que também soou a despedida, por um lado, para vários destes jogadores. O que é que tu achas que deve acontecer para esta transição ser mais suave possível, e para que possamos, no fundo, na próxima época, também estar bem colocados para lutar por todos os títulos de novo?
substituir 4 jogadores titulares, acho péssimo. Essa é a minha opinião. Acho que começamos logo mal. Aquilo que eu sempre critiquei, inclusive até o Benfica, que era vender tudo o que era jogadores, vender e não manter uma estrutura, uma base de jogadores que são campeões e bicampeões, portanto, que era isso que o Sporting tinha, e acho que faz sentido ter gente dessa no balneário, com peso no balneário. De repente vendermos jogadores, não sei, o Pote fala-se de ir para a Arábia, não sei qual é que é o. Uhum. Eu percebo, quer dizer, percebo o interesse dele, custa-me a ver um jogador da qualidade do Pote a ir para a Arábia, porque é praticamente já a reforma, e sinceramente tenho pena do Pote, porque acho que se não fossem as lesões, ele até começou muito bem esta época, portanto teria números eh, interessantes. Ele costuma ter sempre mais de 20 golos por época, só que infelizmente a época passada e esta época foram épocas em que ele teve muito tempo lesionado, e isso também tira confiança ao jogador, como é óbvio. Mas para mim é um mágico. Para mim o Pote é um mágico, tem magia nos pés e tenho pena dele se ir embora, sinceramente. Depois o Ullman, como disseste, não há nada a fazer, é um craque, portanto está mais até do nosso campeonato, portanto é perfeitamente natural que ele vá para outros campeonatos, para outros clubes que ambicionem ganhar a Liga dos Campeões e outros voos. O Morita, sinceramente, não consigo perceber. Eu não consigo perceber qual é que é a vontade do Morita se ir embora. Se ele diz que é feliz aqui, que tem o Sporting no coração, fala-se Acredito, tipo, fala-se, fala-se tipo à Premier League. sim, Posso já dizer que pá, posso ser acusado daqui a uns tempos, mas vou achar muito estranho se ele tiver pedalada para a Premier League, porque se ele para o nosso campeonato ao minuto 60 já está morto na Premier League, não sei como é que vai ser. Portanto, tenho muitas dúvidas se quer que ele pudesse ser um titular indiscutível de alguma equipa na Premier League, eh, a não ser que seja uma equipa que esteja mesmo lá nos últimos lugares, mas pronto. Portanto, não sei. O Catamo, espero que não saia. Também eu já ouvi falar que todos iam sair, era o Catamo, o Trincão, acho que só o Soares é que não se falava, mesmo assim não sei se haverá interessados certamente, mas acho que o Sporting deve manter o máximo a estrutura. Já vamos perder dois jogadores fundamentais no meio campo, que já vai ser complicado, e portanto o resto eu gostaria de manter. Acho que as contratações, o Salazar, por exemplo, seria uma boa alternativa ao Pote. Não quer dizer que seja o Pote titular e o Salazar no banco, mas quer dizer, o Salazar é um jogador que pode jogar em várias posições e isso é bom. Portanto, seria uma alternativa ao Trincão, seria uma alternativa ao Pote. Portanto, naqueles jogos de 3 em 3 dias, jogava um, jogava o outro e tínhamos sempre todos em grande forma e frescos. Portanto, acho que é uma contratação que faz sentido. Faz sentido, lá está mantendo o Pote e o Trincão. Depois, já agora, pronto, acho que também há uma. Agora vou voltar um bocadinho com a cassete atrás. Todos devemos ter pensado quando o Rui Borges mexeu na equipa, quando entrou o Luís Guilherme e o Fayet, toda a gente deve ter pensado, epá, e o Alisson, né? Porque é que se foi um autêntico tiro no pé este ano. Eu na altura tinha dito e confirmou-se. Eu na altura tinha dito e odeio quando tenho razão. Mas quer dizer, foi péssimo. O que o Alisson estava a dar ao Sporting estava em crescendo, estava cada vez mais a crescer como jogador, a evoluir, a ser um jogador cada vez mais preponderante no Sporting, quer seja como arma de secreta, quer seja até às vezes a titular. Pá, e por 16 milhões, o Sporting está assim tão necessitado de dinheiro que tivemos que o vender em dezembro por 16 milhões para ir buscar um jogador por 15 que não acrescentou grande coisa. Foi o Luís Guilherme, independentemente para o ano, se calhar até poder ser um excelente jogador, mas quer dizer, por aquilo que viu este ano, não foi um jogador por aí além, era um jogador de futebol brasileiro, um jogador que ia ter problemas de adaptação, teve problemas de adaptação na Premier League, portanto, era um risco e verificou-se que foi realmente um risco. E o Faye, um jogador da segunda liga, pronto, espanhola, que também não veio acrescentar grande coisa. Portanto, tínhamos um jogador que veio também da segunda liga, mas da segunda liga portuguesa, e que já estava há algum tempo no Sporting, já estava habituado, já estava a treinar com a equipa, estava a crescer, estava cada vez melhor jogador, e portanto acho ridículo, foi pena. Acredito que ontem era um jogador também que não pedia licença para rematar, portanto, nós no ano passado tínhamos jogadores que não pediam licença para rematar, e este ano verificou-se isso. Este ano rematou-se muito menos à baliza, acho eu.
E o Alisson era daqueles jogadores que não tinha medo de rematar a baliza. E, portanto, sem o Alisson, menos um jogador para rematar a baliza. O ano passado tínhamos o Arda, tínhamos o Gyökeres, os jogadores que não tinham problemas em rematar a baliza. E este ano notou-se muito isso, de tabelinhas, de querer jogar numa cabine telefónica a trocar a bola e pronto. Tucumazi do caraças. Pronto. Sim, faz parte, Parra, não te preocupes. Pá, só para também deixar aqui o meu comentário relativamente a tudo isso, estes, principalmente estes quatro jogadores, lá está, tu te referias que o Kenda já nem contavas com ele, mas é um facto, foi o último jogo dele pelo Sporting. Obviamente que gostaria de lhe desejar tudo de bom na sua carreira, que ainda é será muito longa, certamente, e tem muito para conquistar daqui para a frente. Mas é verdade que já falámos sobre isso, até em programas anteriores, temos um problema no meio campo, que é, sinceramente, a mim, é o setor que mais me preocupa na, na substituição destes jogadores que vão sair, porque vão sair os dois, é quase certo. E depois, nas aulas, não estou tão preocupado também com a chegada do Salazar. Mesmo caso o Pote venha a sair, a entrada do Salazar acaba por ser uma troca por troca, digamos assim. Eu pessoalmente, quando falas do Luís Guilherme, eu confesso, concordo contigo do que diz respeito ao Alisson, mas eu vejo muito potencial no Luís Guilherme, portanto acredito que mais uma época de leão ao peito ele pode ah, voar ainda mais. Eu acho que já houve jogos esta época que já fez boas exibições. Obviamente, em jogos decisivos não decidiu, sejamos honestos, mas o Pote também não decidiu e o Trincão também não decidiu. Portanto, nesse aspecto, eu acho que temos que dar ainda mais um bocadinho de tempo ao Luís Guilherme para chegar a esse patamar. Ahm, Dito isto, sinceramente, no ataque não estou tão preocupado, porque ainda assim acho que ainda temos algumas soluções. Podemos pensar eventualmente, e falaremos melhor sobre isto daqui a uma semana, no número 2, ou seja, no substituto do Soares, porque o Ioannidis, lá está, passou ao lado, da época. Foi, Uh, porque, foi outra situação também de lamentável, quer dizer, só termos dois exato, avançados, e eu na altura lhe falei, sim. e também fui da opinião que devíamos ter ido buscar outro jogador, termos mais outro avançado, e Sim. depois, ou pelo menos manter o Rodrigo Ribeiro, e nem isso. E portanto, o jogador lesionou-se na Taça da Liga, em janeiro. Não contámos com o jogador praticamente desde janeiro. Uhum. É metade de uma época, é muito. Com E aqueles quando ele jogos todos, jogou, e quando o Ioannidis jogou, realmente notou-se que era um jogador, belo jogador. Eu já tinha essa ideia, essa impressão sobre ele. Realmente é um avançado com características que nós não tínhamos neste plantel antes dele chegar e que a mim pessoalmente eu aprecio muito as qualidades dele. Contudo, teve demasiado tempo lesionado e isso é um problema para nós, como é óbvio. Portanto, veremos também na próxima época qual é que é a estratégia, se é em contratarmos mais um avançado ou não, ou o que é que vamos fazer em concreto. Porque claramente só o Suárez e o Nel é curto para uma época inteira. claro, até é curto para a equipa B. A equipa B, com o Portanto, seu Nel, quase que íamos descendo de divisão. Ninguém marcava gol. pronto. Portanto, é isso que eu também queria dizer nesse sentido. Mas soa um bocado a fim de ciclo, por um lado, mas acho que Sporting, e falaremos também sobre isso na próxima semana, temos que, e acho que o mercado já está a ser preparado há algum tempo, Sim, acima de tudo. acho que este ano temos tudo para fazer um mercado. Portanto, e aparentemente já estamos a trabalhar nesse aspecto e parece que estamos a trabalhar bem, porque já Uhum. garantimos, parece-me que já garantimos o Salazar e eu esqueci-me do jogador do Veneza, O Issa Doumbia. Doumbia, pronto, exatamente. É o terceiro Doumbia, portanto já tivemos um Doumbia avançado. Espero que este seja bom. Já tivemos o segundo Doumbia que era médio, centro e não trouxe grande coisa. E Sim, este é o terceiro, portanto, a terceira de vez, espero eu. Espero sim. que não seja, não há duas sem três, porque isso era mau sinal. E também Mas, se fala do médio do Aken, que é o Silas Anderson. Também vamos ver se vem exato, realmente ou não. exato. Pronto, para mim, gostava de ter o Palhinha. Fala-se também Falou-se do também do Palhinha, Palhinha, gostava veremos. muito de ter o Palhinha. Sim. Hum,
e acima de tudo aquilo que eu quero é que no início do estágio já tenha lá os jogadores todos, e não o que aconteceu ano passado e há 2 anos, que foi o avançado, portanto o Suárez, tínhamos que Uhum. vender primeiro o Gyökeres para ter dinheiro para comprar o Suárez, Eu há 2 acredito anos que este também ano isso não vai andámos acontecer, Parra, exatamente, pronto, é sinceramente. isso. Eu também acho que não, Acho que mas é não. isso que eu faço votos para que não aconteça, porque isso Sim, também é meio caminho andado para que não haja desculpas para o Mister, o Rui Borges, tem lá os claro. jogadores a treinar. Recordo-me da primeira época do Ruben Amorim, que nós comprámos logo os jogadores todos, foi o Nuno Santos, foi o Pote, foi Uhum. o, hum, Quando estávamos a o, construir o, essa o, equipa, o no fundo, Adam, o Adam, o Porro e o Fedal, portanto, sim, e logo no início estavam lá todos. sim, Isso foi importante. fez a diferença. Exatamente. E acho que o Sporting neste momento tem saúde financeira para não ter que estar à espera da venda do Ullmann, por exemplo, para reforçar a equipa. E por isso já estamos a Certo? reforçar. Sim, sim, eu Espero que acredito que não. continuemos. Tanto é que o Sporting E também acaba por anunciar, ainda antes da final da taça, o Salazar por 30 milhões e não estávamos à espera de vender ninguém para oficializar o Salazar, né? exatamente. Portanto, Depois, vamos já ver. agora falamos, podemos falar já, porque estamos aqui a. Nem que tenhamos que repetir tudo de novo para a semana, mas foi também oficializado hoje, no dia em que estamos a gravar o programa, o Diogo Travassos no Braga. Portanto, Sim. já é oficial, por 5 Sim, milhões e já meio se falava, já se já se falava. falava. Portanto, o Salazar vem por 30 milhões e acaba por ser meio uma moeda, apesar de ser dois negócios diferentes, é quase uma moeda de troca o Travassos ir para o Braga. Infelizmente, mais um jogador muito promissor que nós também acompanhámos aqui esta época no programa semanalmente, que infelizmente deixa o nosso clube. Acredito, lá está, mais um jogador que eu acreditava que, a título pessoal, que pudesse realmente evoluir muito no Sporting. E também a própria renovação dele era um voto de confiança do Sporting. O Sporting contava com ele, mas acabámos por tomar esta É, decisão, a sua venda. exatamente. E mais uma vez também tive razão quando no início da época recordas-te que íamos comprar estávamos com uma ânsia para comprar um lateral direito que era o Vagianidis e acho que até era o Alberto Costa que tínhamos que comprar e eu disse, pá, mas porquê? Porquê? Temos o Fresneda, temos o Kenda que pode jogar naquele lado, temos o Catamo que pode jogar naquele lado, temos o miúdo, o O Diogo próprio Travassos que Quaresma, fez uma chegámos a falar o disso também. Quaresma, exatamente, e temos o Diogo Travassos que fez uma boa época no Estrela Amador, porque não? E, Uhum. e pronto, e comprámos o Vajanides, 12 milhões, e também Deitados ao não. lixo, quase, Sim, digamos. eu acho que este ano em termos de contratações, só se aproveitaram realmente duas grandes contratações, que foram os dois avançados. Sim. Claramente são Uhum. grandes contratações, porque o resto, Kocharazvili foi realmente coxo, como tu dizias no início da época, É foi mesmo um verdade. coxo, é verdade, é um coxo. O próprio E Vajanidis também houve vários não. flops, e já não acontecia há algum tempo no Sporting, mas Exatamente. realmente as contratações desta época, algumas foram falhadas. O Faye no O Fayed início fala-se que é também. um jogador para o futuro, mas vamos ver. Pronto, mas o problema é que hipotecamos o presente ao despachar o Alisson para pensarmos no futuro. E o resultado foi Sim, de facto, isto que aconteceu. Portanto, nem ganhámos efetivamente. o campeonato, nem lutámos pelo campeonato, nem ganhámos a Taça de Portugal. Mas, por um lado, eu diria que a nível de mercado, uma notícia que é animadora é o facto do Sporting já ter anunciado o Salazar, já estar muito perto, aparentemente, de contratar o Doumbia e o próprio Silas Anderson, mostra que realmente estamos a preparar bem as coisas e que o Sporting vai fazer uma pré-época já contando com estes jogadores, o que não aconteceu, por exemplo, ano passado com o próprio Soares, como estavas a referir há pouco, e portanto, eu diria que essa acaba por ser a boa notícia, no fundo. Sim, a boa notícia também é que durante a tarde também tivemos essa boa notícia, que foi o Aston Villa ter ficado Sim, em quarto e portanto, estava tudo a correr bem, portanto, e estava tudo depois a correr bem, já estamos com o apuramento direto na Liga dos direto, exato. Campeões. Conseguimos dar cabo de uma série de equipas, portanto o Benfica vai ter que entrar mais cedo. Não é que eu tenha pena deles, mas quer dizer, mas o Famalicão estava Verdade. todo que ia à Liga, à conferência já não vai. Já não vai. O Braga cai para a conferência também.
Não, não, o Braga vai fazer. O Braga caiu para a conferência, porque vai à Liga Europa o Está Benfica bem. e o Torriense. Pronto, Sim, o Braga vai ganhar a Conference League. É sim, boa notícia, são exatamente. candidatos, não é? Se já chegaram umas meias finais da Liga Claro, Europa este claro. ano, não é? Não, é verdade, é verdade. Mas vamos ver. É isso. Mas no fundo é isso, foi aqui um dominó por causa da nossa Borrada, nossa borrada. borrada mesmo. Mas enfim, é o que é. Muito bem. Então, na próxima semana cá estaremos também para analisar a época, para escalpelizar com um pouco mais de tempo o que é que não correu tão bem, as coisas também que foram positivas, falar um pouco sobre a própria formação do plantel para a próxima época, das saídas, das entradas, que já se conhecem, a data de hoje. Portanto, cá estaremos para a semana para comentar tudo isso, no fundo. Sendo assim, vamos passar agora à análise das modalidades. Portanto, mais uma vez, houve bastante ação nestes últimos dias relativamente a quatro modalidades. Portanto, começando desde já pelo futsal, o Sporting teve de se aplicar para vencer por 7-5 o Torriense, também, curiosamente, o Torriense, no jogo 2 dos quartos de final do campeonato de futsal, mas está apurado para as meias finais da prova. Os Leões vão defrontar o Braga nas meias finais. No primeiro jogo, no pavilhão João Rocha, após a conquista da Liga dos Campeões de futsal, o Sporting apresentou o troféu aos adeptos, mas a festa causou alguma desconcentração na equipa de Nuno Dias, que cedeu 1-0 logo nos primeiros segundos da partida, com Dani ao primeiro minuto a deixar Gonçalo Portugal pelo caminho e abriu o marcador para o Torriense. O Sporting teve um arranque tremido e quase viu o 2-0 surgir de imediato, não fosse o poste travar a iniciativa de Tintim, mas depois chegou a reação dos campeões europeus por intermédio de Tomás Passó aos 5 minutos. Depois de algum equilíbrio, a equipa da casa acabou por confirmar a superioridade e chegou rapidamente ao 3-1 com golos de Rocha aos 11 minutos e Bruno Pinto aos 13. Mas o Torriense não se deu por vencido e conseguiu mesmo levar o empate para o intervalo, depois de Célio aos 14 minutos e Nicolás Tomé aos 16 fazerem o 3-3. Apesar da boa réplica da equipa de Cláudio Martins, o Sporting arregaçou as mangas na segunda parte e colocou-se rapidamente numa posição de gestão da partida, depois dos golos consecutivos de Alan Guilherme aos 27 minutos e Tomás Passó aos 28, que completou o hat-trick aos 33, já depois do tento de Pauleta aos 30 minutos. Numa segunda parte que estava a ser dominada pelos Leões, Bruno Felipe brilhou na baliza da equipa de Torres Vedras, que reagiu por Tintim aos 33 minutos de grande penalidade e Célio aos 35, antes de Gonçalo Portugal ser expulso e motivar a entrada do jovem Pedro Silva para a baliza leonina a 5 minutos do fim. O guardião de apenas 18 anos fez duas excelentes intervenções para segurar o 7-5 e o apuramento do Sporting para as meias finais. No handball, o Sporting venceu este sábado o Benfica por 34-22, num jogo a contar para a sexta e última jornada do Grupo A de apuramento de campeão do Campeonato Nacional de Handball. O derby no pavilhão João Rocha não defraudou as expectativas. O Benfica, que tinha um ponto de vantagem face ao Porto na luta pelo segundo lugar, esteve na liderança do placar em 2-1, mas no ápice, após a exclusão de Javi Rodrigues, à passagem do minuto 5, o Sporting aproveitou para disparar e construiu uma almofada de 4 golos, estando a vencer momentaneamente por 7-3. O treinador dos encarnados, Rota Gonzalez, sentiu o toque e pediu um desconto de tempo que serviu para reorganizar a equipa. Contudo, a tarefa dos visitantes ficou ainda mais difícil na sequência da expulsão de Miguel Sánchez Migalhón, que acertou na cara de Salvador Salvador. As contrariedades no Reino das Águias não paravam. Aos 13 minutos, Fábio Silva foi excluído e o rival da segunda circular ampliou a vantagem no marcador com um golo acrobático de Nathan Soares, estando o Sporting a vencer na altura por 9-3. Face à inoperância contrária na zona dos 6 metros, os verde e brancos que se apresentavam sem os irmãos Kiko e Martim Costa não se faziam derrogados e controlavam a seu bel prazer as operações a 5 minutos do intervalo, estando a vencer por 14-8. Ao cabo dos primeiros 30 minutos, a vantagem leonina era confortável, de 16-10, e deixava a missão encarnada de atingir o segundo lugar ainda mais difícil. Autor de 4 golos, o Ritor Kelsen foi a unidade em foco neste período. Encostados às cordas, o Benfica entrou na etapa final com a intenção de ser mais consistente nas missões defensivas e mais eficaz no ataque. No entanto, o Sporting não se deixou maniatar e foi gerindo o ritmo de encontro
com Jota Gonzalez ainda a tentar reduzir as distâncias, em 20-14, e aos 36 minutos apostou no ataque com dois pivôs, Rui Silva e Alexis Borges. E sem guarda-redes, mas o efeito no marcador não foi o desejado e os tricampeões nacionais continuaram a fugir no placar em 23-15 aos 42 minutos. Sem forçar, os homens de Ricardo Costa prosseguiram na mão de cima, André Christensen e erguendo também um muro na baliza do conjunto de Alvalade, e no ataque os golos sucediam-se com uma enorme facilidade. A 10 minutos do final, o sonho milionário do Benfica esfumava-se de vez face à vantagem de 11 golos dos anfitriões por 29-18 e à vitória confortável do Porto diante do Águas Santas por 42-29. O Ritor Kelson foi o elemento mais certeiro com 5 golos anotados. Os eternos rivais voltam a esgrimir argumentos na final da Taça de Portugal, que vai decorrer no próximo dia 7 de junho no pavilhão multiusos de Alcobaça. No hóquei em patins, no pavilhão municipal de Valongo, o Sporting carimbou o passaporte para a próxima fase ao vencer por 4-1 o Valongo, marcando encontro com o Porto nas meias finais do campeonato. O jogo começou e acabou acidentado, com João Maló a ver cartão azul aos 6 minutos. A jogar em superioridade, Facundo Navarro desenhou um passe aéreo artístico para o segundo poste, onde Danilo Rampulha apareceu a encostar de primeira para inaugurar o marcador. Pouco depois, Rafa Bessa também viu o cartão azul e deixou os Leões em igualdade numérica antes da inferioridade. Mas a defensiva soube fechar os caminhos para a baliza de Chanoedo até ao intervalo. O Valongo reagiu no reatamento e chegou ao empate através de uma grande penalidade convertida por Franco Pósito, a castigar uma falta do Facundo Navarro. O gol galvanizou os homens da casa, mas a maior experiência do Sporting acabou por vir ao de cima na resposta às faltas da equipa do Valongo. À passagem do minuto 39, na décima falta dos locais, Nolito Romero assumiu o livre direto e, com uma sucessão de ganchos de belo efeito, bateu o Guga Bento para recolocar o Sporting na frente. O tento abalou a formação da casa e os Leões aproveitaram para desferir um duplo golpe letal no mesmo minuto, aos 42. Primeiro, Facundo Navarro conduziu um contra-ataque rápido e serviu Danilo Rampulha para o segundo golo para o golo ao segundo poste, e logo a seguir, num desenho tático idêntico, Navarro voltou a assistir com precisão, desta feita para Henrique Magalhães tirar o guardião da casa do caminho com um gancho e assinar o 4-1. Nos instantes finais, o Valongo ainda arriscou tudo no 5-4, com a baliza deserta, num período de enorme confusão que resultou na expulsão por acumulação de amarelos do técnico local Raul Meca e num cartão azul por idêntico motivo ao capitão leonino Nolito Romero. Apesar dos protestos e da exclusão de Danilo Rampulha, o resultado não sofreu mais alterações. Com este desfecho, o Sporting tem agora encontro marcado com o eterno rival Porto. Finalmente, no basquete, o Porto travou no sábado passado o Sporting por 70-81 no jogo 1 das meias finais do play-off da Liga Portuguesa de Basquetebol, que decorreu no pavilhão João Rocha. Já no dia de hoje, o dia em que estamos a gravar, o Sporting empatou esta meia-final com uma vitória, de novo, desta vez em casa, de novo, a vencer por 88-73 no jogo 2 no pavilhão João Rocha. O Porto deslocou-se à capital em vantagem depois de ter vencido o clássico de sábado, que deixa os Dragões com a possibilidade de seguir a final em caso de vitórias nos dois jogos disputados em casa. Consciente da urgência da vitória desta segunda-feira, o Sporting entrou dominador na partida e construiu cedo uma vantagem no marcador, depois de liderar o primeiro parcial por 30-20, arrancando o encontro com um parcial de 8-0, que forçou Fernando Sá a solicitar time-out. A equipa leonina apresentou-se eficaz no lançamento ao sexto e aproveitou os 5 turnovers dos Dragões no primeiro período para assumir desde o início a liderança da partida, sendo que o Porto nunca esteve em vantagem no marcador durante toda a partida. Ao intervalo, o conjunto de Luís Magalhães alargou a margem após um parcial favorável de 9 pontos no início do segundo período e recolheu aos balneários com 17 pontos de diferença para o Porto, em 57-40, que reduziu em cima da buzina por Barron. A equipa da casa chegou ao intervalo a liderar todos os parâmetros estatísticos, destacando-se nos lançamentos da zona de 3 pontos com uma eficácia de 57% contra apenas 47% do lado portista. As duas equipas demoraram quase 2 minutos a fazer os primeiros pontos após a paragem, mas Ormlid conseguiu começar por dar um bom sinal para os portistas, que abriram o quarto a pontuar perante um ataque e um arranque pouco eficaz dos dois conjuntos.
O Porto fechou o terceiro período com apenas 27% de acerto no lançamento. Apesar dos baixos índices de eficácia, os Dragões ainda ameaçaram uma aproximação ao Sporting, travada pelo aparecimento de Francisco Amarante, que manteve a diferença entre as duas equipas, ambas com apenas 14 pontos nos 10 minutos após o intervalo. Com 17 pontos de vantagem à ida para o último período, o Sporting mostrou-se algo nervoso no último período perante a reação portista, motivada por dois triplos consecutivos de Hudson, com 16 pontos, mas acabou por assegurar o triunfo, que leva à meia-final empatada, um igual, para o Dragão Arena. Portanto, fica aqui feita também a análise, ahm, nomeadamente do basquete, que já está em andamento esta meia-final diante do Porto. Também jogos com o Porto acontecerão no hóquei em patins, também nas meias finais. Portanto, duelos também no futsal com o Braga, que também se avizinham intensos, e também no handball, esta final da Taça de Portugal, em que o Sporting se assume como claramente favorito diante do Benfica. Contudo, temos que, lá está, não seguir o exemplo do futebol e assumir o favoritismo e concretizá-lo dentro de campo, para tentarmos mais um troféu também no handball. Portanto, muita coisa a acontecer a nível das modalidades. Na próxima semana também estaremos cá ainda para acompanhar as modalidades, se bem que não conseguiremos acompanhar tudo até ao fim. Mas cá estaremos no início da próxima época também para fazer aqui o resumo das modalidades. Portanto, fica tudo dito por hoje. Parra, não sei se tens algo mais a acrescentar relativamente a tudo isto. Não, não. Pronto, continuo com a azia, né? Pronto, isto ainda vai durar uns dias Sim, e faz pronto, parte. tem que ser. Temos É que nos assim, focar já já na há algum próxima tempo que não, época, é que a não pessoa é? habituou-se um bocadinho mal, né? Habituou-se um bocado mal durante uns tempos. Não... Houve uma altura que já era normal, né? Este tipo de coisas acontecerem. É bom sinal que já não seja normal, não é? Por um lado. Pois, mas mesmo assim, Custa sempre. pronto, custa sempre. Mas pronto, vamos focar também no nível do futebol na próxima época, a organização do plantel, de mercado de transferências, temos muita coisa também para comentar na próxima semana. Portanto, é isso. Então, se não tens mais nada a dizer, damos por concluído mais um programa. Muito obrigado a todos, sportinguistas que estão aí desse lado a acompanhar-nos. E já sabem, próxima semana, último episódio da temporada, cá estaremos. E posto isto, muito obrigado a todos, um grande abraço e saudações leoninas.